Agora eu vou ler sobre o comentário do Evangelho de João. Vou começar no capítulo 1. No princípio era o Verbo. A tradução aqui está verbo. E o Verbo estava face a face com Deus. E o Verbo era Deus. Olha só, Deus de cara com Deus, né? Deus face a face com Deus. É assim que ele coloca aqui. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e sem ele, nenhuma só coisa que existe veio à existência. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. Este evangelho inicia de modo magnífico, começa retratando a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. Esta vida era rica e gloriosa, cheia de deleite infinito e bem-aventurança, serena na presença do Pai. Ao compreender essa verdade, apreciaremos de modo mais completo o amor condescendente de Cristo ao se encarnar. 1.1 No princípio. Quando os céus e a terra foram criados, Gênesis 1:1, o Verbo já existia. Isso é outro modo de dizer que ele existe desde a eternidade. Ele não era um ser criado, como certos hereges afirmaram. Veja a seção 2 da introdução. Era o Verbo. João e os hereges falaram do Verbo, o Logos. Contudo, embora o termo fosse o mesmo, o sentido era diferente. A doutrina de João não é dependente da dos hereges, nem da doutrina de filósofos especulativos como Filo, um alexandrino preeminente que floresceu no século I. Não se sabe como entender o Logos de Filo. Ele emprega o termo não menos que 1.300 vezes, porém, o significado nunca é muito definido. Ora é descrito como um atributo divino e ora como uma ponte entre Deus e o mundo, sem ser idêntico a nenhum deles, mas compartilhando a natureza de ambos. Filo alegoriza o que torna difícil compreender seu sentido. Assim, em seu comentário sobre Gênesis 24, era o Verbo. João e os hereges falam do Verbo. A doutrina de João não depende da dos hereges, nem da doutrina de filósofos especulativos como Filo, um alexandrino preeminente que floresceu no século I. Não se sabe como entender o Logos de Filo. Ele emprega o termo não menos que 1.300 vezes. Porém, o significado nunca é muito definido. Ora, é descrito como um atributo divino, ora como uma ponte entre Deus e o mundo, sem ser idêntico a nenhum deles, mas compartilhado da natureza de ambos. Filo alegoriza o que torna difícil compreender seu sentido. Assim, em seu comentário sobre Gênesis 3:24, ele debate os querubins equipados com uma espada flamejante que são colocados nos portões do Éden para impedir o acesso à árvore da vida. Filo entende que estes querubins são duas potências divinas, a bondade de Deus e sua soberania. A espada é o Logos ou razão que une as duas. Balaão, o profeta tolo, não tinha espada, razão, pois disse à mula: se eu tivesse uma espada, teria te trespassado. Sobre os querubins, 32. O termo tal como usado pelo evangelista certamente não pode derivar seu significado de tal alegoria. Não se baseia no pensamento grego e sim no semítico. Já no Antigo Testamento, o Verbo de Deus é representado como uma pessoa. Observe especialmente o Salmo 33:6, os céus pela palavra do Senhor.
Septuaginta, to logo, to kurion. Se fizeram provavelmente o melhor comentário sobre João 1.1 se encontra em Provérbios 8, 27 e 30. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Esse que fala aqui, no caso, estava com ele, né? Que era isso, é a sabedoria, né? É que ele pega um trecho isolado e joga lá, né? Aqui tá a sabedoria que estava todo o tempo com Deus, né? A sabedoria em todos os momentos com Deus. E só que Logos de João I, né? O Logos de João I fala que Jesus é o Logos, né? E o Logos é o Criador dos céus e da terra. Para quem entende o que é o Logos. Como designação neotestamentária do Cristo, o termo verbo ou palavra ocorre apenas em João 1.14. Primeiro que o termo o verbo ou palavra já é uma tradução errada. O literal está Logos. E Logos é traduzido como razão e não como palavra. Mas palavra é um dos atributos de Deus. Deus, o próprio Deus é a palavra de Deus. Por isso que eles traduziram como palavra. Então ele vai falar que ocorre apenas em João 1.14, 1 João 1.1 e Apocalipse 19.13. Uma palavra serve a dois propósitos distintos. Letra A, da expressão ao pensamento interior. A alma do homem, fazendo isso mesmo que ninguém mais esteja presente para ouvir o que é dito ou para ler o que é pensado. E B, revela este pensamento, portanto, a alma do falante a outros. Cristo é o verbo de Deus em ambos os aspectos. Ele expressa ou reflete a mente de Deus, também revela Deus aos homens. 1,18, Mateus 11,27 e Hebreus 1,3. E o verbo estava face a face com Deus. Prostonteon. O sentido é que o verbo existia na comunhão mais íntima possível com o Pai e tinha deleite supremo nessa comunhão. Confira 1 João 1.2. Esta antiga alegria ficou gravada tão profundamente no Logos que nunca se apagou de sua consciência, como é também evidente na oração sacerdotal. E agora, Pai, glorifica-me, ou em tua própria presença, com a glória o que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Assim, a encarnação começa a se destacar mais claramente como um ato de amor incompreensível e infinita condescendência. E o Verbo era Deus. Para colocar toda a ênfase na completa divindade de Cristo, no original, o predicado precede o sujeito. Kai theos en o logos. Contra todo herege deve ficar evidente que o Verbo era plenamente divino. 2. Ele estava no princípio face a face com Deus. Este Verbo, completamente divino, existindo desde a eternidade como uma pessoa distinta, gozava de uma amorosa comunhão com o Pai. Desta forma, a completa divindade de Cristo, sua eternidade e sua existência pessoal distintas são confessadas mais uma vez, de modo que os hereges possam ser revoltados e a igreja possa ser estabelecida na fé e no amor de Deus. 3. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e sem ele, nenhuma só coisa que existe veio à existência. Todas as coisas, uma a uma, foram feitas por meio deste Verbo divino.
Assim, a grande verdade de que Cristo criou todas as coisas, pois nas obras externas todas as três pessoas cooperam, é primeiramente declarada positivamente e do ponto de vista do passado. Depois é declarada de forma negativa e do ponto de vista do presente, assim, sem ele, nem uma só coisa que existe veio à existência. Dois fatos são salientados aqui. Primeiro, letra A, que o próprio Cristo não foi criado, ele era eternamente, de modo a expressar esta ideia. O tempo imperfeito é usado 4 vezes nos versos 1 e 2. B, que todas as coisas, vistas de forma distributiva, uma por uma sem exceção, foram criadas por ele. Aqui o tempo auristo é usado. Quarto, nele estava a vida, não por meio dele, mas nele. Assim como em 5:26, 6:48, 53 e 11:25, a cláusula "a vida estava nele" significa que desde toda a eternidade e por toda a dispensação antiga, a vida residiu no Verbo. Portanto, a melhor leitura apresenta "estava", não "está". Mas o que significa o termo vida, como usado aqui? Refere-se diretamente a cada tipo de vida, tanto física como espiritual, tanto a vida da borboleta como a do arcanjo. A vida física, contudo, não reside na segunda pessoa da Trindade. Deus não é físico em nenhum sentido. Confira 4:24. Além disso, é uma boa regra de exegese ver se um termo é explicado quando se continua a ler. Explicando esta regra, neste caso, o resultado é o seguinte: a vida é caracterizada como a luz dos homens, 1.4b. Esta luz resplandece nas trevas e não é apropriada aos pecadores, 1.5. Quanto a esta luz, o Batista dá testemunho, versículo 6:7. Esta não era a luz original e perfeita, cujo esplendor ofusca todas as outras luzes, mas veio para dar testemunho sobre a luz. Versículo 8:9. Esta luz é agora identificada como aquele que é rejeitado pelo mundo, mas aceito pelos filhos de Deus. Versículo 10:13. Sim, o cara está fazendo uma salada aqui. A questão quando fala ele próprio não era a luz, está falando do João, né? O João, não sei quem que ele está citando aqui, que é rejeitado pelo mundo, mas aceito pelos filhos de Deus. O João, ele era aceito até pelos fariseus. Todos respeitavam ele como profeta. Então, quem está falando aqui não é a luz, né? Que não é a própria luz, é o João que dá testemunho da luz, que é o Cristo, é Jesus. Neste contexto, fica evidente que os termos vida e luz pertencem à esfera espiritual. Além disso, tanto no quarto evangelho quanto na primeira epístola de João, o termo vida, zoe, no grego, sempre se move neste domínio 54 vezes. Às vezes é intercambiável com a expressão vida eterna, 5.24. Quando se possui realmente esta vida, experimenta-se íntima comunhão com Deus em Cristo, 17.3. O significado é similar no livro de Apocalipse, livro da vida, água da vida, árvore da vida, coroa da vida. De tudo isso parece ficar claro que o termo basicamente se refere à plenitude da essência de Deus. Seus atributos gloriosos, santidade, verdade, conhecimento, sabedoria, veracidade, amor, onipotência, soberania. Disse que esta vida completa e abençoada de Deus estava presente no Verbo. Isso desde a eternidade, por toda a antiga dispensação, a vida estava nele. Contudo, embora esta vida, como tal, seja inteiramente espiritual e nada da natureza física lhe pertença, não obstante, ela é a causa, fonte e princípio de toda a vida, tanto física quanto espiritual. O universo deve sua existência a ela. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e sem ele nenhuma só coisa que existe veio à existência. Portanto, também a humanidade lhe deve a existência. É verdade, obviamente, que esta luz também é a fonte da revelação geral. Apesar disso,
O contexto presente não faz menção específica a esta ideia. Está implícita, é claro, que não é expressa. Aqui, no contexto presente, o prólogo de João, a vida de Deus em Cristo, a qual todas as coisas e todos os homens devem sua existência, criação e preservação, é retratada como a fonte da iluminação dos homens quanto a assuntos espirituais e da salvação eterna dos filhos de Deus. O que temos aqui é o contexto do Evangelho, por isso lemos. E essa vida era a luz dos homens. Quando a vida se manifesta, é chamada de luz, pois resplandecer é característica da luz. Desde a queda, que já está implícita aqui, na última cláusula do verso 4, essa luz foi proclamada aos homens. A humanidade se caracteriza por trevas, perversidade e ódio, que são antônimos da luz. Para os homens, especialmente para Israel, veja a explicação dos versos 10 a 11. Por toda a antiga dispensação foram proclamados a verdade e o amor de Deus em Cristo. Verdade e amor são sinônimos de luz. Para os antônimos e sinônimos, veja 3, 19 a 21 e 1 João 2, do 8 ao 10. É claro, não se deve limitar o sentido do termo luz somente a estes dois atributos, verdade e amor. Antes, eles representam todos os atributos de Deus. Na obra de salvação, todos os atributos divinos foram demonstrados, foram proclamados aos homens pecadores. 5. A luz nas trevas. Verso 9. Confira com o verso 9. A luz ilumina a todo homem. Observe a mudança do tempo imperfeito para o presente. Não apenas estava a luz resplandecendo por toda a antiga dispensação, ainda está resplandecendo, pois esta é a característica natural da luz. Além disso, ao passo que o Verbo Cristo é aquele em quem a vida reside e por quem ela resplandece como luz, ele mesmo também é chamado de luz. Confira 1:9, 8:12 e 1 João 2:8. Como o sol no céu, esta luz resplandece na promessa inicial, Gênesis 3:15. No livro de Êxodo, com seu cordeiro pascal e todos os demais tipos. Em Levítico, com suas ofertas que indicam o derramamento futuro do sangue de Cristo. Em Números, com sua serpente levantada, Números 21:8 e João 3:14-15. Sim, em todos os livros históricos, proféticos e poéticos da antiga dispensação, veja, por exemplo, Gênesis 49:10, Deuteronômio 18:15, 18, etc. No entanto, enfatizamos que a luz não resplandece apenas nestas profecias, promessas e convites. Antes, ela resplandece por toda a antiga dispensação e em todo o Antigo Testamento e também por toda a nova dispensação e em todo o Novo Testamento, revelando Deus em todos os seus atributos gloriosos. Esta luz está resplandecendo ainda hoje no meio das trevas deste mundo. A triste reação e esta comunicação da luz é declarada na segunda parte do verso 5. Mas as trevas não se apropriaram dela. As trevas às quais o evangelista se refere têm um sentido concreto. Refere-se à humanidade caída, obscurecida pelo pecado e pela incredulidade. Este não é o único caso no Novo Testamento em que um substantivo abstrato adquire um sentido concreto. Para outros exemplos, veja Romanos 11:7, a eleição, significando remanescente eleito, ou 3:30, a circuncisão, significando os indivíduos circuncidados. Estas trevas são um sinônimo de o mundo do verso 10. São antagônicas a Cristo, a luz. São trevas ativas e pessoais. Não aceitam a luz nem se apropriam dela. A tradução cada vez mais aceita é ou catelabem, como significando não prevaleceram, não sobrepujaram, não extinguiram. Cremos que isso está errado, visto que o formato das três cláusulas dos versos 5b, 10b e 11b é bastante similar. Parece provável que elas também sejam similares no significado. Temos aqui uma marcante ilustração de paralelismo. As trevas, auto ou catelabem,
o mundo não o reconheceu. Os seus não o receberão. Versículo 11b. Fica bem evidente que a tradução não prevalece para o verso 5b. Não se encaixa nesse paralelismo. A tradução não se apropriaram ou não apreenderam é muito melhor. Além disso, o significado usual é também o sentido radical do verbo agarrar, tomar, às vezes no sentido de alcançar, 6:17. Apreender, tomar posse, de controlar. Pode ser usado para apreensão mental ou percepção, Romanos 9:30. Contudo, mesmo quando traduzimos corretamente, mas as trevas não se apropriaram dela, devemos salientar que lidamos aqui com uma figura de linguagem denominada litotes. De passagens como 3:20, Efésios 6:12, fica claro que estas trevas não apenas se comportam negativamente, pelo contrário, elas odeiam a luz. Referem-se ao mundo da humanidade visto como um poder hostil que resiste ativamente à luz e se recusa a aceitá-la. O que temos aqui é uma manifestação da antítese absoluta entre luz e as trevas, entre o reino de Deus e o mundo, entre Cristo e as forças do maligno. Síntese do 1 ao 5. Veja esboço inicial, a glória do Filho ou Verbo. Letra A, no princípio, quando o universo foi criado, ele já existia, ele era eterno, ele desfrutou uma eternidade de comunhão infinitamente íntima com o seu Pai, sempre se alegrando na presença dele, ele mesmo era Deus. Letra B, na criação. Todas as coisas, uma por uma, vieram a existir por meio dele, de tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado sem ele. Letra C, após a queda, por toda a antiga dispensação, residia a vida rica e cheia de Deus. Em toda esta mesma antiga dispensação, esta vida se manifestou. Os gloriosos atributos de Deus exibidos na obra de salvação foram proclamados para a humanidade. A vida que se manifesta é chamada de luz. Assim, a vida era a luz dos homens, mas a luz ainda está resplandecendo durante a nova dispensação. Resplandecer é característica própria da luz. Entretanto, o mundo não se apropriou da luz. Firmemente a recusou e ativamente se opôs à mensagem da verdade e do amor de Deus. Odiou o Cristo no qual a vida de Deus habita e de onde, como luz, ela resplandece aos que estão nas trevas. 6. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. Ele veio com o propósito de testificar sobre a luz, a fim de que todos, intermédio dele, viessem a crer. Ele não era a luz, ele veio a fim de que pudesse dar testemunho da luz. A verdadeira luz que ilumina todo homem estava no ato de vir ao mundo. No mundo ele estava e o mundo veio à existência por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. A sua própria casa ele veio, mas seu próprio povo não o reconheceu. Mas a todos que o aceitaram, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 do 6 ao 13, 1:6. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. João Batista é apresentado como um exemplo do resplandecer constante da luz. A partir dessa referência ao arauto do Senhor, fica novamente evidente que o autor está tratando a luz, aqui não explicitamente da razão ou da consciência, mas da verdade do amor de Deus, tal como concentrada em Jesus Cristo. Em outras palavras, ele fala sobre a luz da salvação. João, cujo nome significa Javé gracioso, foi enviado apestalmenos, participo perfeito passivo indicando o resultado permanente de apóstolo. Olha, apóstolo, né? Por Deus ou comissionado por ele. Enviado, né? Apóstolo, no caso. Nos versos 7 e 8 se declara o propósito para o qual ele foi comissionado. 7 e 8. Ele veio com o propósito de testificar sobre a luz, a fim de que todos, por intermédio dele, viessem a crer. Ele não era a luz, ele veio a fim de que pudesse dar testemunho sobre a luz. A natureza
exata da obra de João Batista precisou ser esclarecida pelo motivo antes apresentado na seção Leitores e Propósito. É como se o evangelista desejasse dizer: João Batista nunca reivindicou para si o que alguns hereges dizem dele hoje. Ele definitivamente não era a luz, ele era a testemunha, verso 8. Um exame cuidadoso dos versos 6 a 8, em comparação com os versos 1, 2 e 9, revela os seguintes contrastes entre Cristo e João Batista. Cristo, letra A, era desde a eternidade. João Batista, letra A, veio, egeneto. Cristo é o verbo, o Logos. João Batista é simples homem, antropos. Cristo é o próprio Deus. João Batista é comissionado por Deus. Cristo é a luz verdadeira, João Batista veio para testificar sobre a luz verdadeira. No caso, seria bom colocar ele próprio não era a luz, aqui, Enquanto Cristo é a luz, o João não é a luz. Cristo é o objeto da fé. João Batista é o agente por cujo testemunho os homens vêm a confiar na luz verdadeira, Cristo. João Batista veio para testemunho ex-marturian, ou seja, um propósito de testificar. O termo testemunho quase só aparece nos escritos de João. Ocorre no quarto evangelho, nas epístolas de João, e também no Apocalipse. Veja as seguintes passagens, ele vai dar um monte de passagem aqui, de João 7, etc. É provável que as palavras testemunho e testificar sejam usadas aqui em seu sentido primário, ou seja, dar depoimento competente sobre o que viu, ouviu ou experimentou pessoalmente. Isso se segue daquilo que é declarado em 1:29, 32, 34. A cláusula, versículo 7, para testificar, repetida para dar ênfase no verso 8, explica a expressão precedente como testemunha. O propósito do testemunho de João era que, por intermédio dele, todos viessem a crer. Pantes pistelzosin. No original, contudo, a ordem das palavras está invertida, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Surge, portanto, uma questão: será que por intermédio dele significa por intermédio de Cristo ou por intermédio de João Batista? Escolhemos esta última opção pelas seguintes razões. Letra A. Em nenhum outro ponto o evangelista usa a expressão crer por meio dele como significado crer por meio de Jesus. Jesus é sempre apresentado como objeto, não como agente da fé. 3,16. Letra B. O sujeito do verso 7 é João Batista. Assim como do verso 8, é natural interpretar o pronome ele, ekeinos, do verso 8, que certamente se refere a João Batista, como também se referindo ao pronome dele na expressão por intermédio dele, versículo 7. Que por meio dele todos viessem a crer. Pistelzosin. Primeiro auristo ativo, subjuntivo e ingressivo. Embora o substantivo fé, pistis, não ocorra de forma de modo algum no quarto evangelho e apenas uma vez nas epístolas de João, 1 João 5,4. O verbo crer ocorre perto de 100 vezes em seu evangelho e 9 vezes em sua primeira epístola. Frequência similar à dos sinóticos. Não obstante, Cristo é representado claramente como objeto da fé também nos sinóticos, Mateus 18,6. Expressões sinônimas são usadas às vezes, tais como vir a Jesus, recebê-lo ou confessá-lo, Mateus
10, 32, 40 e 11, 28. Além disso, Cristo se via como o objeto legítimo da fé e da confiança, de modo que relutância em aceitá-lo significa punição eterna. Sem aceitar este fato, como seria possível compreender passagens como Mateus 7, 22, 23 e 25, 31? Paulo também proclama a necessidade de fé na pessoa de Cristo e em sua expiação, Romanos 3, 22, 25 e etc. Vai ter em Gálatas, em Efésios e em Colossenses. A intenção de João era de que todos ouvissem seu testemunho. Vou dar as referências aqui quando ele fala na questão da fé em Cristo e em expiação. É no caso Romanos 3, 22 a 25, Gálatas 2, 16, 20, 3, 22, 26, Efésios 1, 5, Filipenses 3, 9, Colossenses 1, 4 e 2, 5. A intenção de João Batista era de que todos ouvissem seu testemunho, pudessem aceitar Cristo com uma fé viva. Sobre Cristo como luz, veja o comentário sobre os versos 4, 5 e 9. Cristo é a luz, João Batista é um refletor. Este é a luz em um sentido derivado, somente assim ele pode ser denominado uma lâmpada que ardia e alumiava. 5,35. João testifica sobre o Cristo como a lua testifica a respeito do sol. Versículo 9. A verdadeira luz que ilumina todo mundo estava no ato de vir ao mundo. Cristo é chamado aqui de a verdadeira luz para o motivo. Veja o comentário sobre o verso 5. A palavra traduzida como verdadeira é aletinos. Aletinos, que significa real, ideal, genuína. O verbo é a luz perfeita, em cujo resplandor todas as demais luzes parecem obscuras. Esta luz ilumina todo o homem. Dentre as muitas interpretações que foram propostas e que devem ser consideradas estão as seguintes. Letra A. Cristo, que é a luz, verdadeiramente concede iluminação espiritual no sentido mais alto e completo do termo, a cada ser humano que habita na terra sem qualquer exceção. Letra B. Ele concede essa iluminação espiritual que renova tanto o coração quanto a mente a todo o filho da aliança. Seja eleito ou não, alguns a perdem novamente. Letra C. Ele concede essa bênção suprema a cada homem que é salvo, no sentido de que nenhum dos salvos recebe iluminação de qualquer outra fonte. Letra D. Ele confere a cada indivíduo humano, sem exceção, a luz da razão e da consciência. Letra E. Ele ilumina cada ser humano que ouve o Evangelho, ou seja, ele concede certo grau de compreensão em assuntos espirituais, não necessariamente resultando em salvação, a todos cujos ouvidos e mentes são alcançados pela mensagem de salvação. Entretanto, a maioria não reage de modo favorável. Muitos que têm a luz preferem as trevas. Alguns, contudo, inteiramente por causa da graça soberana e salvadora de Deus, recebem a palavra com a atitude apropriada de coração e mente e obtêm a vida eterna. Pode-se rejeitar as interpretações, letra A e B, imediatamente. O quarto evangelho ensina uma expiação limitada, nem todos são salvos, mas aqueles que são salvos permanecem salvos, 10:28. Embora a opção D seja favorecida por exegetas conservadores iminentes e proclame um elemento da verdade que não deve ser negado, não cremos que neste contexto ou em qualquer outro texto do quarto evangelho em que o termo luz, tos no caso, seja usado, a referência seja específica à luz da razão e da consciência. Aceitamos a posição de que a luz da qual João fala é a vida de Deus em Cristo. E, portanto,
o próprio Cristo manifesto ao mundo pela pregação do Evangelho. Veja as razões para esta posição no comentário sobre o verso 4. Em nossa opinião, as únicas posições defensáveis são as opções C e E. Destas duas, preferimos a última pelas seguintes razões. Primeira, esta explicação está em harmonia com o texto seguinte. Observe que os versos 10 a 12 também se referem a um círculo mais amplo e mais restrito no qual o Evangelho opera. Em cada caso, é o mesmo Evangelho glorioso da salvação. Apesar disso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Assim, no verso 10, vemos Cristo no meio da humanidade, que todavia não o reconhece. E no verso 11, ele é retratado como tendo vindo à sua própria casa, mas seu próprio povo não o recebeu. Todavia há exceções, como indica o verso 12, alguns o aceitam. Segunda, esta explicação também se harmoniza com o contexto precedente. Veja os versos 4b e 5. E essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. Veja a nossa explicação desta passagem. Terceira, esta interpretação concorda com passagens similares no mesmo Evangelho. Deve-se permitir a um autor que explique sua própria fraseologia. Temos tal explicação em dois textos. E este é o julgamento, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. 3,19. E eu vim como uma luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Está em 12,46 e em 12,35 a 36. Quarta, esta opção se harmoniza inteiramente com Hebreus 6, 4, 8, em que o mesmo verbo iluminar, que é totizo, é usado como aqui em 1,9 no quarto evangelho. Este verbo não ocorre em nenhum outro ponto. No restante do Novo Testamento é usado tanto do modo intransitivo, brilhar da luz, como em Apocalipse 22,5, como de modo transitivo. Nesse último caso, pode significar trazer à luz, 1 Coríntios 4, 5, 2 Timóteo 1,10. Ou iluminar e esclarecer, em Efésios 1,18. Essa iluminação se refere aos olhos do coração e é dada aos crentes. Porém, em Hebreus 6, 4, disse que foi dada aos que subsequentemente caíram e não podem ser renovados para arrependimento. Sendo assim, Hebreus 6, 4 ensina claramente que há uma iluminação que não leva necessariamente à salvação. Quanto à fonte de onde procede essa iluminação, a saber, Cristo, a luz, temos a verdadeira luz. Estava no ato de vir ao mundo. A expressão vir ao mundo, exomenon, eiston, cosmon, não deve ser entendida como modificando todo o homem. Panta antropon. Como traduz a versão King James? King James, ponto. O Evangelho de João não contém qualquer passagem indisputada na qual a expressão vir ao mundo se refira ao nascimento de um homem, se refira ao nascimento de um ser humano comum. Por outro lado, é comum o apóstolo falar de Cristo como aquele que veio ao mundo. 3,19 e outros versículos. Também observe que no verso 10 o assunto ainda é o Cristo. Quando João Batista testificou sobre a verdadeira luz, este estava quase entrando em seu ministério público. Ele estava no momento de vir ao mundo, o teatro da história humana, o domínio da humanidade.
10:11. No mundo ele estava, e o mundo veio à existência por meio dele, mas o mundo não reconheceu. A sua própria casa ele veio, mas o seu próprio povo não o recebeu. No verso 10, o evangelista sumariza toda a presença de Cristo no mundo. Indicamos em notas de rodapé os diversos usos do termo mundo, que é cosmos, no Evangelho de João. Aqui em 1 do 10 ao 11, indica o domínio da humanidade que, embora criada pelo Verbo, tornou-se alienada da vida de Deus. É evidente a partir da cláusula, mas o mundo não o reconheceu, que cosmos aqui não se refere a pássaros e árvores. A cláusula o mundo veio à existência por intermédio dele. É adicionada para mostrar que o mundo devia ter reconhecido Cristo à luz. Registra-se agora um fato patético, mas o mundo não o reconheceu. O verbo egno é um aoristo constativo, como fica claro em Mateus 7,23. O verbo gnosco não significa apenas conhecer, vir a saber, admitir, perceber, compreender, mas também reconhecer como semelhante. Assim também aqui está implícito mais do que mero reconhecimento intelectual, fato igualmente evidente a partir do paralelismo nos versos 5 e 11. O mundo ao qual Cristo, a luz, veio é representado por Israel, que era um pequeno círculo dentro de um círculo maior. É como se João estivesse dizendo: ele estava no mundo e o mundo veio à existência por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Especificamente, o verbo egno é um aoristo constativo, como fica claro em Mateus 7,23. O verbo gnosco não significa apenas conhecer, vir a saber, admitir, perceber, compreender, mas também reconhecer como semelhante. Assim também aqui está implícito mais do que o mero reconhecimento intelectual, fato igualmente evidente a partir do paralelismo dos versos 5 e 11. O mundo ao qual Cristo, a luz, veio é representado por Israel, que era um pequeno círculo dentro de um círculo maior. É como se João estivesse dizendo: ele estava no mundo e o mundo veio à existência por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Especificamente, ele veio para a sua própria casa e, apesar disso, seu próprio povo não o recebeu. Em um sentido muito especial, Israel era propriedade peculiar de Deus. Êxodo 19:5 e Deuteronômio 7:6. Durante toda a antiga dispensação e também no início da nova dispensação, Cristo veio para a sua própria casa, mas seu próprio povo não o recebeu. Para o sentido do verbo, paralambano. Veja 14:3. O melhor comentário sobre a tragédia aqui registrada está em Isaías 1:2-3. Assim, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Como já foi indicado, veja o comentário sobre verso 5. As cláusulas não se apropriaram, não o reconheceu e não o receberam. São exemplos de litotes. Indicam que o mundo, em particular, os judeus que o representam, repudiou completamente a Cristo. Todos os rejeitaram, todos, com exceção daqueles aos quais se referem os versos 12 e 13.
E aqui o versículo 12: mas a todos quanto aceitaram, a eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Observe, a todos quantos a eles deu, esta é uma expressão idiomática aramaica comum. Veja a subseção, a influência do aramaico sobre o grego do quarto evangelho. Embora o mundo e seus representantes, o povo judeu, tenha rejeitado o Salvador, alguns indivíduos o aceitaram. Essas pessoas receberam um maior benefício espiritual, sem se levar em conta sua nacionalidade ou descendência física. A expressão todos, que significa quem quer que seja judeu ou gentil. Os judeus foram bem lentos para aprender que, na nova dispensação, não há privilégios especiais baseados em relacionamentos físicos. E o evangelista está bem consciente desta peculiaridade judaica, visto que indica repetidas vezes em seu livro. Portanto, não é estranho que João se prolongue nesta grande verdade e a desenvolva em mais detalhes no verso 14. Deu a todos quantos o aceitaram, ou seja, a todos quantos compreenderam, reconheceram e receberam a luz. Versículo 10, 11. A todos quantos continuaram a aceitá-lo com uma fé viva em seu nome,